Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 4. Nessa aula nós iremos estudar sobre desenhos e formas. Já estou com o meu CorelDRAW aberto aqui e nessa aula a gente vai começar primeiro abrindo o CorelDRAW, depois você vai clicar em Arquivo, Novo e aí você vai escolher, vai predefinir como vai ficar seu documento. Então nesse caso eu vou colocar aqui o título do meu documento para aula 4. Colocar o tamanho para A4 mesmo, eu não vou personalizar. A largura padrão do A4 é 210 por 297 milímetros. Número de páginas eu vou usar uma só mesmo, RGB. Você pode escolher entre CMYK e RGB, tá? O modo de cores primárias. Nesse caso eu vou colocar para impressão, então vou colocar CMYK. A gente tem a opção resolução de renderização, podem deixar em 300 dpi. Quando vocês tiverem mais prática, vocês vão entender melhor qual a diferença entre dpi, pixels, e vocês vão começar a saber melhor como configurar essa resolução de renderização, tá bom? Então vou dar um OK aqui para abrir o meu documento. Primeiro de tudo, a gente vai começar desenhando retângulos e quadrados, que é bem simples. Se você clicar em cima da ferramenta quadrado, aqui, clicar e segurar, ele vai desenhar um quadrado. Ó, você pode um retângulo. Então, nesse caso, eu desenhei um retângulo aqui, solto, e aí eu posso configurar esse retângulo, com a ferramenta seleção. Mas eu também posso, se eu segurar a tecla Ctrl do teclado, ó, observe que eu posso criar um quadrado, ou seja, um retângulo de largura e altura igual. Se eu quiser modificar esse retângulo ou esse quadrado, eu clico bem aqui no meio, no centro, no ponto de rotação, e aí eu posso modificar o retângulo utilizando essas setinhas aqui. Eu posso rotacionar, posso inclinar, posso mudar, por exemplo, posso rotacionar ele. Ele sempre vai rotacionar sobre esse ponto de rotação aqui, então com base no ponto de rotação. Então eu posso rotacionar sempre com base nesse pontinho. Observe o quadrado aqui. Clique em cima dele, clique em cima do pontinho, coloco para cá, ó. Posso rotacionar ele sempre em volta do ponto de rotação. Outra coisa que a gente utiliza bastante aqui vou criar um retângulo qualquer aqui. Você pode utilizar essas opções aqui, que são opções de canto, que a gente chama, Você tem essa opção aqui de chanfro, a gente também tem essa opção de canto com vieira, ou você pode escolher o canto redondo. Uma coisa importante é que, escolhendo o canto redondo, por exemplo, você pode clicar aqui nessa setinha para modificar. Observa que ele está arredondando o canto. Como ele está em milímetros, ele está arredondando um pouquinho devagar, mas você pode vir aqui colocar, por exemplo, 15 e ele já arredonda todos. Mas se você desmarcar essa opção do meio aqui, ó, esse cadeadinho, você pode arredondar separadamente ou não arredondar alguma parte colocando em 0, tá bom? Então essa opção aqui a gente chama de opções de canto e essa opção aqui a gente chama de chanfrado ou chanfro, tá bom? Então a gente tem 3 opções: chanfrado, vieira e canto arredondado ou canto redondo, tá bom? Depois de colocar isso, a gente também pode criar elipses, que é essa elipse aqui. Eu posso criar uma elipse com largura e altura diferentes, ou posso criar, segurando a tecla Ctrl, uma elipse com altura e largura iguais. Se eu quiser predefinir a largura e a altura, eu posso predefinir aqui, que é a mesma coisa que eu posso fazer no retângulo também. Então, coloquei 100 aqui, 100 no de baixo, na altura, e eu tenho uma elipse com altura e largura iguais, ok? Outra coisa que eu posso fazer também é utilizar a ferramenta elipse de 3 pontos, que é um outro tipo de elipse, que ele vai criar uma elipse inclinada baseando em 3 pontos. Ó. Clico, seguro, solto, primeiro e segundo ponto, agora o terceiro ponto. Observo novamente, clico, solto, clico novamente e eu crio uma outra elipse. E existem também o retângulo de 3 pontos, ó. Observe, cliquei, soltei e dou um clique novamente que ele cria um outro retângulo, ok? A gente tem também, além dessas opções aqui, você pode predefinir, vou criar uma elipse perfeita segurando a tecla Ctrl, posso predefinir uma torta,
seja, eu posso criar aqui uma elipse com forma de torta, ou eu posso criar também uma elipse com forma de arco. Tem essas opções aqui para me modificar. Então, você pode modificar da forma que você achar melhor, tá bom? Mais para frente a gente vai aprender como modificar sem precisar alterar as propriedades. A gente pode utilizar, por exemplo, a ferramenta Forma para poder modificar essa ferramenta, mas isso a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, tá bom? Outras ferramentas que a gente vai utilizar também é a ferramenta Polígono. Ó, se você clicar aqui, Polígono, ó, você pode criar um polígono e aumentar e diminuir a quantidade de lados desse polígono. Posso alterar o tamanho da borda, tem várias configurações que eu posso fazer, ok? Outra coisa que eu posso fazer é criar uma estrela. Então vou clicar aqui e segurar, criar uma estrela. Posso aumentar a quantidade de pontas dessa estrela ou a distância do centro. Então, vocês podem vir aqui e aumentar e diminuir a distância do centro da estrela. Existem só esse tipo de estrela? Não. Vocês podem criar vários tipos de estrela aqui. Ó. Você pode vir modificar as propriedades da forma que você achar melhor. Ok? Além disso, a gente também tem as espirais, que são essas aqui. Ó. Posso criar uma espiral segurando e arrastando. Posso modificar ela aqui nas configurações, a quantidade de espiralado que eu posso colocar aqui. Então, segurei. Ó, ela modifica o espiralado. Ó, nesse caso aqui, ó, só que essa daqui está um pouquinho diferente. Essa daqui está um pouco mais espiralada que essa daqui. Agora, se você decidir escolher um outro tipo de espiral, a gente também tem essa opção simétrica. Se você clicar e arrastar, você também pode diminuir e aumentar o tamanho do espiralado, ok? Então, bem simples aí, testem bastante, vejam como ela funciona certinho. Além dessas ferramentas, você também tem a opção de desenhar formas predefinidas, como as formas básicas ou as formas de seta. Eu vou começar criando uma forma de seta e se você observar essa forma de seta, aqui ó, você tem várias opções. Se você clicar aqui e segurar, tá? A gente chama isso de drop down. Tá? Se você criar uma para cima aqui, ó, você observa que tem um pontinho, né? Aqui, vou voltar aqui na ferramenta e esse pontinho serve para eu modificar. Esse pontinho se chama glifo, né? Então você pode aumentar e diminuir, modificar a seta da forma que você achar melhor, ok? Então lembrem-se disso, esse pontinho se chama glifo, ele vai perguntar na avaliação de vocês. Outras ferramentas que a gente pode utilizar também são as ferramentas básicas, né? A gente tem aqui várias ferramentas básicas que são desenhos predefinidos que você pode utilizar para estar criando a arte de vocês. Então a arte ou logo, geralmente o CorelDRAW é utilizado para a criação de logos. Então clico, seguro e ele também possui um glifozinho que eu posso modificar. Então se ele não modificar, aqui eu vou utilizar a ferramenta Forma para aumentar e diminuir, tá bom? Então lembre-se, se vocês não conseguirem modificar com a própria ferramenta, é só usar a ferramenta Forma que ela também vai modificar. Nas outras aulas a gente vai aprender melhor a utilizar a ferramenta Forma. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta que é a ferramenta Desenho Inteligente. Ela serve para usar um reconhecimento de forma. Então se eu vim aqui nessa ferramenta aqui, ó, observe que a gente tem a ferramenta Desenho Inteligente. Então você pode criar aqui um desenho inteligente com reconhecimento de forma. Então seguro, arrasto, solta e aí, ó, ele criou um desenho bem feioso aqui, mas eu deixo tentar criar algo mais bonitinho aqui. Vamos ver se ele vai montar. Ó, observe que ele tenta reconhecer qual forma eu estou tentando criar. Eu vou criar uma elipse. Ó, e aí ele vai reconhecer e criar uma elipse para mim, ok? Então essa ferramenta é bastante interessante também, ela serve para você criar vários desenhos. Sei que não dá para fazer exatamente da forma que você quer, mas você pode tentar, ó, criar um desenho e ele vai tentar reconhecer qual forma você está tentando criar, ok? Então essas são as ferramentas que a gente utilizou na aula, tá? Quaisquer outras dúvidas a gente vai estar tirando para vocês, só entrar em contato com a gente. Ok? Então essa foi a aula 4.